Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Mais uma vez estamos aqui, nos utilizando essa rede social para compartilhar com os amados irmãos e irmãs aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Somos da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Colégio, no Rio de Janeiro. Pastor Felipe Gibara, esse que vos fala. E hoje nós estamos aqui. Se você puder depois dar o seu like. Daqui a pouco também essa mensagem estará no YouTube. Você pode se inscrever também no canal, né? E nos ajudando assim então a permanecer, né, com esse canal aberto e essa possibilidade de pregar, né, a palavra do Senhor, uma palavra de vida, de alegria, uma palavra também de reflexão a respeito da vida espiritual, da vida com Cristo Jesus. Amém? Então hoje nós estamos trazendo uma palavra baseada também no livro na carta de Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler versículo 4. Então, Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Tá bem? Então, os irmãos podem abrir a sua Bíblia ou então acompanhar, né? A leitura que nós vamos fazer dessa carta aos Filipenses. Então, diz assim a palavra do Senhor, em Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações, as vossas petições, declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, aqui o versículo aqui número 6. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas, com ações de graça. Na semana passada, nós tivemos aqui trazendo uma palavra sobre oração, né? E naquele momento nós estávamos falando que de forma nenhuma tínhamos a pretensão de esgotar um assunto tão vasto, né? Tão rico, tão tremendo, tão profundo, apenas numa live de poucos minutos. Até porque existe milhares de livros que falam sobre oração. Livros que têm 20 páginas, 30 páginas, livros de 200, 300 páginas. Então, não seria eu, né, aqui que conseguiria esgotar esse tema tão importante na vida do cristão, né, de nós que seguimos a Cristo, numa live. Então, várias pessoas pediram para que eu pudesse dar um pouco de continuidade, né, a esse assunto que nós iniciamos na semana passada. Então, eu estou trazendo assim um pouquinho mais de informações a respeito desse tema tão importante que nós não podemos abrir mão, né, de forma nenhuma. Na semana passada, nós estamos falando que há um jeito, né, uma forma, né, de nós nos achegarmos a Deus na oração. Então, até falamos que nós temos
que quando orar, nós temos que primeiro nos humilhar, nós temos que nos arrepender, nós temos que pedir perdão e nós temos que fazer a oração de ações de graça. Ações de graça seria nós glorificarmos o nome do Senhor, né? Para entrar na presença de Deus. E aqui, Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, está dizendo: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas petições declaradas na presença de Deus por meio de a oração e súplicas com ações de graça. Amém? Então, fechando, né, aquilo que nós falamos na semana passada, que nós temos que, antes de pedir qualquer coisa, nós temos que nos humilhar, nós temos que nos arrepender, nós temos que pedir perdão e nós temos que entrar com ações de graça diante do Senhor. Então, depois sim, nós vamos fazer as nossas petições, nós vamos defender as nossas causas. Então, esse foi aquilo que nós comentamos na semana passada. Amém? Então, hoje nós queremos dar andamento e dizer que a oração, ela não é apenas um ato, mas é a expressão de uma vida. A expressão de uma vida. É uma vida de comunhão com Deus. Às vezes as pessoas confundem que orar é pedir alguma coisa a Deus. Sim, mas não é só orar, pedir uma coisa a Deus. Eu tenho uma necessidade, então vou lá, peço: Senhor, me abençoa nisso, Senhor, me abençoa naquilo, Senhor, me dá. Não, oração é muito mais do que isso. Oração é você estar ligado, é você estar ligada com Deus 24 horas do seu dia. Ou seja, é a verdadeira comunhão que você tem com Deus. Então você está ligada a Deus em espírito. E aí a sua mente, o seu coração estão sempre fabricando, né, pensamentos, sentimentos que vão atingir o coração de Deus. Então você está glorificando ao Senhor, você está dizendo glória a Deus, você está dizendo: Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome, né? O salmista Davi disse lá no Salmo 103, reconhece a Deus em todos os teus caminhos. Quer dizer, nós estamos trabalhando, você está trabalhando lá no seu trabalho, mas você está glorificando o nome do Senhor porque você está ali, Deus está com você. Então, uma vida de oração é uma vida de comunhão, é uma vida de amizade, é uma vida de parceria, né? Jesus chegou ao ponto de dizer aos seus discípulos, falando: já não vos chamarei mais de servos, mas sim de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor quer, mas o amigo sim, porque o amigo compartilha, um amigo é companheiro, né? E nós então, quando nós entendemos que nós temos que estar, né, ligados nessa grande jornada ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então flui naturalmente do nosso coração, da nossa mente, né, a oração diária, a oração constante, a oração de comunhão para com Deus. Então, você sente a presença de Deus, você tem a necessidade da presença de Deus, né? Você quer viver aquele dia, né, na presença de Deus. O salmista Davi diz: em paz me levanto e em paz o Senhor me faz descansar. Quer dizer, em paz me levanto, ou seja, ele já acordava pela manhã na comunhão com Deus, na comunhão
conversando, falando, glorificando o nome do Senhor. E assim ele passava todo o dia. Então, quando ele chegava à noite, né, ele dizia: em paz o Senhor me faz descansar. Né? Porque ele enfrentou todas as dificuldades daquele dia, mas ele não perdeu a comunhão. Ele estava em comunhão com o seu amigo, né? Com o seu amigo, o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que ter essa vida, né? De oração, né? E nós temos, então, que aprender a orar, né? Tudo na vida espiritual nós nunca soubemos. Mas quando nós entramos para o reino, né, então nós começamos a aprender. Então nós vamos aprender a adorar, vamos aprender a palavra de Deus, nós vamos aprender a amar a Deus, a amar uns aos outros, amar, né? E nós vamos também aprender a orar. Nós vamos aprender a orar. Então, por exemplo, não é que esteja totalmente errado, mas não está totalmente certo, né? Então, às vezes você vê uma pessoa e a gente mesmo ora: Jesus me abençoa, Senhor Jesus, abre a porta do trabalho para mim, ó Espírito Santo de Deus, opera na minha vida. Não está certo. Não está certo. Nós temos que aprender a orar. Jesus disse o quê? Tudo que pedides ao Pai, em meu nome, Ele fará. Então, toda a nossa oração, ela tem que ser dirigida a quem? A Deus. A Deus. Não é? Enquanto você não sabe, não tem problema nenhum você orar pedindo a Jesus, pedindo ao Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus também, mas é o Pai. Então, quando nós aprendemos a orar, né? Então, nós temos que acertar a nossa oração. Tudo que nós pedimos em oração ao Pai, a Deus que nós temos que pedir. Então, Jesus disse, né? Tudo que pedires ao Pai em meu nome. Por isso é que nós, na nossa oração, tudo nós temos que pedir a Deus. Senhor, meu Deus, abre a porta. Senhor Deus, cura. Senhor Deus, liberta. Deus, abençoa. Deus. E no final, sempre em nome de Jesus. Então, às vezes eu vejo orações lindas, bonitas e maravilhosas, né? E terminam dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não está certo. Não está certo. Jesus disse: tudo que pedides ao Pai em meu nome, quer dizer, em nome de Jesus, Ele o fará, Ele o atenderá. Então, toda a nossa oração ela tem que ser dirigida a Deus Pai, e em nome de Jesus. Temos toda a nossa oração, ela tem que terminar em nome de Jesus. Essa é a oração correta. Amém? Então, começamos orando sempre pedindo a Deus, né? Nos humilhando, nos arrependendo, pedindo perdão, ações de graças e depois a nossa petição. Amém? Então, sempre pedindo a Deus, em nome de Jesus. Essa é a oração correta. Amém? Outra coisa muito importante na nossa oração, que nós não podemos deixar, né, de compreender e ter a perfeita noção da nossa oração, é que Deus é justo. Deus é justo. A balança de Deus é justa. Ele é perfeito.
Então, nada do que eu possa pedir pode gerar injustiça. Nada que eu possa pedir pode gerar nenhum tipo de injustiça. Por quê? Porque se na minha oração, né, eu estiver tendo qualquer conotação, qualquer condição de injustiça, Deus não levará adiante, não levará em conta aquele pedido, aquela petição, porque Deus é justo. Então, muitas das vezes, né, você está fazendo um negócio e naquele negócio você está pedindo a Deus para te abençoar, mas aquele negócio é para você levar vantagem. Então, Deus não vai abençoar você para você levar vantagem sobre uma pessoa, porque Ele não é injusto, Ele é justo. Então, se você ganhou aquela causa, se você ganhou aquela condição, não foi Deus que trabalhou em seu favor. Então, lá no livro do profeta Isaías, né, a palavra do Senhor diz, eu vou até ler, né, para a gente poder entender melhor, ficar melhor do que nas minhas palavras, né? Então, Isaías, capítulo 43, versículo 25 do capítulo 43 de Isaías. Então, 43, versículo 25 diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de teus erros e pecados. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus falando. Então ele diz, relembra o teu passado para mim. Relembra o teu passado para mim. Vamos discutir a tua causa. Apresenta as tuas razões e motivos para que possas te justificar. Olha que coisa tremenda. Apresenta as tuas razões e motivos para que possas te justificar. Então o Senhor está dizendo, vamos discutir a tua causa. Vamos discutir a tua causa. Ou seja, as nossas causas, né, elas têm que ser causas justas. Eu não posso pedir a Deus, né, que Deus me abençoe, em detrimento de provocar ou acontecer uma injustiça do outro lado. Então, nós temos que aprender que todas as causas que nós vamos apresentar diante do Senhor nas nossas orações, elas têm que ser causas justas. Amém? Causas justas. Né? Então, pense sempre na hora da sua oração. Se aquela oração é uma causa justa. Amém? Nas nossas orações, nós nunca devemos desistir de nenhuma delas, desde que elas sejam justas. Né? Então, as nossas causas, elas devem ter a sua continuidade. Nós não podemos desistir nunca, porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus. E nós não sabemos quando é que Deus vai dar a resposta, operar ou não. Então, isso não nos dá o direito de dizer
como muitas das vezes acontece. Ah, e aquela situação? Não, eu já orei. E aqui, não, eu já entreguei na mão de Deus. Não, olha, a Bíblia diz para que a gente descansar no Senhor. Então, já entreguei, já descansei, eu não oro mais, Deus sabe todas as coisas, eu já cansei de orar e tal, e agora estou esperando em Deus. Não faça isso. Não faça isso, né? Deus, inclusive, no Novo Testamento, deu para nós, né, um exemplo daquela mulher que ficava incomodando o juiz, né? O juiz. Então, e ela chegava e dizia, me faz justiça, me faz justiça, me faz justiça, me faz justiça. Dia e noite batendo, né? Até que ele, independente de querer ou não, ele foi lá e disse, eu vou fazer... vou atender a petição dessa mulher para que ela pare né? Então, Deus está dizendo, você não pode desistir. Se a sua oração é uma oração justa, né? É uma oração justa, então você deve mantê-la, né? No rol, né? Junto daquelas que vão fazer parte, né, da sua vida. Por quê? Porque há coisas na nossa vida que muitas das vezes não estão boas, né? Não estão boas e pode levar uma vida inteira para se resolver, né? Então, um exemplo. Nós vamos desistir da esposa quando? Nós vamos desistir de um marido quando? Nós vamos desistir de um filho quando? Quando é que nós vamos desistir? Ah, eu já orei, eu oro desde que ele é pequeno, eu tal. Não, nós temos que orar e continuar orando. A vida toda. Nós fomos chamados para orar. Porque, como nós dissemos no começo, né, a oração com Deus é uma vida de comunhão. É a prova, né? É o espelho, é a transparência de uma vida de comunhão com Deus. É a nossa oração. Então, nós não podemos desistir. Até porque, né, o tempo pertence a Deus. O tempo pertence a Deus. Então, nós temos o problema, né, da ansiedade, da necessidade, do desejo, né, e tal. Então, isso mexe, né, com a nossa parte, com a nossa estrutura humana, né? Nossa estrutura humana. Mas nós temos que continuar orando, continuar buscando ao Senhor, continuar pedindo, né, que determinadas situações que nos traz o sofrimento, né? Então, a gente vê um filho, a gente vê um marido, a gente vê uma esposa, né, e tal, e aquilo traz sofrimento. Então, para que Deus traga também, a gente pode orar para Deus trazer o alívio, né? Para Deus nos aliviar, para a gente poder continuar em frente, para a gente poder continuar, né, seguindo, persistindo nessa caminhada tão linda e maravilhosa que Deus projetou para a minha vida e para a sua vida. Amém? E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Será que todas as nossas orações serão respondidas? Não sei. Sinceramente, não sei. Quantas coisas Deus já nos deu e a gente nem pediu, né? Quantas coisas Deus nos deu em dobro do que aquilo que nós tínhamos pedido. A Bíblia diz que Deus nos abençoa infinitamente mais
do que aquilo que pedimos ou podemos pensar, né? E quantas coisas nós viemos arrastando anos e anos e anos e Deus ainda não nos deu. Por quê? Não sei. Sinceramente, não sei. E não sei se alguém terá uma resposta para isso. Ele é Deus. Está escrito, né? Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus e os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. São coisas que são para o ser humano e tem coisas que são para Deus, né? Mas agora eu vou confiar. Eu vou confiar. Amém? Então, o que eu e você precisamos, né, num momento de aflição, num momento de ansiedade, né, nós temos que tomar muito cuidado por causa da fragilização da nossa vida, a fragilização da nossa alma. Então é algo que nós precisamos tomar todo cuidado, né? Porque há lutas grandes e há lutas pequenas. Há situações tremendas, né? Há situações terríveis que muitas das vezes nós temos que enfrentar, né? E aí nós temos que tomar cuidado, ter maturidade espiritual, né, suficiente para não sermos levados de um lado para outro por todo o vento de doutrina e tantas situações que muitas das vezes, né, podem aparentemente ser uma solução, mas depois se transformam em coisas desagradáveis, né? Então, a Bíblia fala, né, que nós devemos trocar, né? Tiago, lá no capítulo 5, fala a respeito que nós devemos confessar as nossas culpas uns com os outros, né? E a oração do justo pode muitos em seus efeitos, né? Agora, quando Tiago, o apóstolo Tiago está falando a esse respeito, né? Ele também está falando numa situação boa, numa situação perfeita, numa situação correta, aonde, né, não se pode imaginar que dentro ou no meio dos irmãos hajam pessoas que não sejam totalmente confiáveis, né? Então esse é um cenário que o irmão do Senhor Jesus, né, o apóstolo Tiago, ele está falando aqui a respeito de uma situação aonde, né, deveria acontecer. Mas isso é algo que eu e você precisamos refletir, né? Precisamos refletir, porque às vezes estamos melindrados, às vezes estamos numa situação até mesmo desesperadora, né? E aí nesse momento nós precisamos ter pessoas em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos, né, dividir as nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas aflições. Entende isso? Está entendendo? Então, nós temos que tomar esse cuidado, né, para que a nossa situação depois não venha até mesmo a trazer um desenrolar até desagradável para a nossa vida, né? Então, a Bíblia diz que a nossa oração, né, ela tem que ser uma oração em oculto, né? Então, é um lugar secreto, é um lugar onde você fecha a porta, você vai se derramar na presença de Deus, né? Quando você for pedir a oração, né, você não precisa entrar nos filigranas, nas sublinhas, né, dos problemas. Irmã, ora por mim, irmão, ora por mim, tal. Não precisa dizer
que você está passando por isso, você está passando por aquilo. Aquela pessoa é uma pessoa amiga, é uma pessoa da sua confiança, é uma pessoa do seu relacionamento. Você sabe que você passou por ali e vai morrer ali, então tudo bem, você vai, né? Nós, como seres humanos, muitas das vezes temos necessidade, né, de nos comunicar, de nos abrir, né, falar, né, colocar para fora. Isso é importante, mas é importante que nós tenhamos, né, essa precaução, né, essa precaução. Então, porque às vezes nesses momentos, né, aparecem palavras, aparecem revelações, aparece isso, aparece aquilo, né? E muitas das vezes, né, nós perdemos uma condição maravilhosa, que é o relacionamento que nós temos com a nossa liderança. A nossa liderança, né? Então, acho que isso entristece não só a nossa liderança, mas também entristece o coração de Deus, sabe? Porque a Bíblia fala, quer dizer, não estou falando aqui do pastor, não, estou falando aqui de oração, mas a Bíblia fala que o pastor, ele tem uma grande responsabilidade, né? O líder tem uma grande responsabilidade. Por quê? Porque Deus vai cobrar dele cada alma que lhe foi entregue para cuidar. Então, nós estamos cuidando do rebanho que é do Senhor. E nós também somos do Senhor. E Deus vai cobrar, não vai cobrar de ninguém. Não vai cobrar da irmã, não vai cobrar do irmão que falou, não vai cobrar do irmão que pregou, não vai cobrar de ninguém que mandou fazer isso ou mandou fazer aquilo. Vai cobrar do pastor, do líder, aquela alma que lhe foi entregue. E muitas das vezes, né, nas nossas adversidades, nós dividimos essas situações que passamos com muitas pessoas. E às vezes, aquela pessoa mais importante, né, que deveria ter o conhecimento, deveria ser chamado, conclamado a orar, né, a buscar o Senhor por conta daquela situação, muitas das vezes nem sabe, nem tomou conhecimento, né? Às vezes uma pessoa sai da igreja, às vezes uma pessoa tal, e não sei o que, não sei o que lá. Depois o pastor vai saber, porque não sei o que aconteceu isso, que aconteceu. Não? Então, nós temos que aprender a orar, né? E a palavra, como nós falamos na semana passada, a palavra sabedoria, né, é uma palavra pela qual a nossa vida deveria estar sendo dirigida em tudo. Porque em tudo nós precisamos ser sábias, né? Precisamos ter sabedoria. Então precisamos ter sabedoria para tudo, para viver em todas as áreas da vida. Nós poderemos estar vivendo melhor, né? Melhor, desfrutando melhor, se estivéssemos sempre pedindo sabedoria ao Senhor para vivenciar aquela situação, vivenciar aquele momento, o que for, né? Em tudo nós precisamos nós precisamos da sabedoria de Deus. Então, quando Salomão pediu a Deus, Senhor, eu quero sabedoria, e Deus respondeu para ele, olha, como você não me pediu riqueza, como você não pediu a morte, né, a destruição dos teus inimigos, mas você me pediu sabedoria, eu vou te dar tudo. Quer dizer, então, através da sabedoria, né, nós podemos conquistar tudo.
a nossa vida pode ser uma vida bem melhor. Muitas orações, muitas situações que nós hoje oramos, né? Para que Deus nos abençoe, para que Deus nos livre, para que Deus faça isso ou aquilo na nossa vida, poderiam nem mesmo existir se nós tivéssemos agido lá atrás, né, né, com sabedoria. Amém? Mas a vida é um aprendizado, né? E nós vamos a cada dia aprendendo, cada dia nós vamos melhorando e cada dia nós vamos permitindo que Deus faça a sua boa obra, né? A sua boa obra na nossa vida. Amém? Então, todo cuidado é pouco, né? Nós temos que blindar, né, a nossa vida com o Senhor. Temos que estar vivendo uma vida no Espírito, né? Estar vivendo em espírito de oração, ou seja, vivendo em comunhão com o Senhor, né? Então, nós temos que estar em constante oração, em constante comunhão. Nós vivemos, né, num mundo de muitas e muitas necessidades, né? Então, a necessidade que nós vivemos, ela gera a dependência, né? Então, nós somos dependentes de Deus. Nós temos que ser dependentes de Deus, para que Deus possa suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, o Senhor. As nossas necessidades, elas nunca acabarão, né? Só quando nós não estivermos mais aqui. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter sede, né? Nós vamos ter fome, nós vamos ter todas essas situações próprias, né? Próprias da vida. Amém? Mas, se nós estivermos em comunhão com o Senhor, e se nós estivermos pedindo a Deus, né, que a sabedoria do alto não nos falte, então certamente que a cada dia a nossa vida vai ser uma vida melhor. Amém? Então, que você possa ser um homem, que você possa ser uma mulher, que você possa ser um jovem, que compreenda que eu tenho que orar. Não, eu não posso deixar de orar. Eu tenho que viver em oração. Não, eu não posso viver sem a oração. É fundamental, é imprescindível. Orar é falar com Deus, orar é viver com Deus, orar é ter comunhão com o Senhor. Amém? E aí o mais, fica tudo, né, mais fácil, fica tudo mais razoável, fica tudo melhor para ser enfrentado quando nós estamos em comunhão com Deus. Então, na comunhão com Deus, através das nossas orações, nós recebemos a fortaleza, a confiança, a alegria, né, o poder de Deus sobre a nossa vida, e somos capazes, né, somos capacitados a enfrentar toda e qualquer situação. Amém? E Deus vai sempre nos dar a vitória. A oração do justo pode muito, a oração da justa pode muito em seus efeitos. Amém? Pense nisso. Seja justo, seja justa, para que o fluir da sua oração saia da terra e chegue até o trono da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus nos transforme em homens e mulheres de oração que possam atingir o coração de Deus. Amém? E que em tudo o nome do Senhor na nossa vida possa ser glorificado. Que Deus possa nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu estou aqui com o meu azeite da unção, óleo, né, da unção,
Nós vamos orar, porque o Senhor disse que nós devemos orar pelos problemas, pelas dificuldades, né? Como nós falamos aqui, apresentar nossas causas diante do Senhor. Amém? Então você tem uma causa, ela é justa diante do Senhor, Deus vai te abençoar agora em nome de Jesus. Vai trazer resposta para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nosso Deus eterno Pai, em nome de Jesus, abrimos a nossa boca para declarar que só o Senhor é Deus. E é Deus que opera milagres e maravilhas no meio do seu povo, porque nós somos ovelhas do seu pasto e Jesus é o nosso bom pastor. Ó Deus eterno, diante de ti, Senhor, nós apresentamos as nossas causas e nós te pedimos, Senhor, que ela seja julgada pelo justo juiz, que és tu, Senhor, ó nosso Deus eterno. Estende as tuas mãos, Senhor, para salvar, curar, abençoar, libertar, operar milagres e maravilhas, de acordo com a necessidade de cada um dos teus filhos, Senhor. Ó Pai, fica conosco, aceita a nossa gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então que Deus possa nos abençoar, continuar abençoando, nos dando uma noite de paz, que Deus possa colocar homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então que você tenha uma noite abençoada, que você tenha um restante de semana na presença de Deus. Ore, ore e continue orando. Ore, glorifique, louve o Senhor, vive em comunhão com Deus. Amém? Seja parceiro, parceira de Deus, seja amigo, amigo. Ele é o amigo de todas as horas, está do seu lado, né? Participe, usufrua disso e cada vez mais a presença de Deus vai ser tremenda e poderosa na sua vida. Amém? Então, se você quiser depois dar, né, o seu like nessa programação, se você também quer, pode pegar, né, esse vídeo e passar para todos os seus amigos, os irmãos, e pedir para que, né, vão fazendo essa multiplicação para que essa porta esteja aberta para nós. Lá no YouTube também, né, você pode entrar, Igreja Batista Nova Filadélfia de Colégio, assistir, mandar pelo Zap, né? Então, para que o Senhor seja glorificado. Amém? Então, uma noite de paz para todos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti, que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor e até terça-feira que vem, às 9 horas da noite, se assim Deus nos permitir.